A protagonista de O Silêncio dos Inocentes é uma agente do FBI, Jodie Foster, destacada para encontrar um assassino conhecido por arrancar a pele de suas vítimas. Para entender como o serial killer pensa, ela procura um perigoso psicopata, Anthony Hopkins, encarcerado sob a acusação de canibalismo. Hannibal Lecter foi criado na literatura, pelo escritor Thomas Harris, e já havia aparecido nos cinemas na pele de Brian Cox, no filme Caçador de Assassinos, 1986, dirigido por Michael Mann. No entanto, o real impacto do Dr. Canibal só seria observado de fato em 1991. Vivido por um sobrenatural Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, Lecter se transformou em um dos mais aterrorizantes vilões da história do cinema. E isso com apenas 16 minutos em cena. Detalhe: maior parte desta participação enclausurado em uma prisão de segurança máxima. O terror se propaga nos olhos de Hopkins na forma devagar e calculada de tecer cada comentário, no modo de saber tudo sobre todos, tal qual um deus, ou melhor, um demônio. Uma atuação paradigmática que rendeu ao ator o Oscar em 1992, um dos 5 prêmios da Academia que o filme de Jonathan Demme recebeu. Os demais: melhor filme, diretor, roteiro e atriz para Jodie Foster. As 5 maiores estatuetas da noite recebidas pelo mesmo filme, fato raro alcançado apenas 3 vezes. Na trama, assinada por Ted Talley, Clarice Starling, Foster é uma jovem aspirante a agente do FBI que é escalada para uma tarefa dificílima: ficar frente a frente com o genial e psicótico Dr. Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, tentando buscar qualquer informação sobre Buffalo Bill, um assassino em série que tem raptado mulheres e extirpado partes de suas peles. O problema nesta tarefa é que Lecter não liberará informações facilmente. Ele quer entrar na cabeça de Clarice, entender suas motivações, o que a levou até ali. A jovem é a primeira que consegue algum avanço com Lecter, seguindo suas investigações a partir das dicas um tanto críticas do doutor. Um caminho perigoso, já que Hannibal não tem intenção de ajudar sem ser ajudado. E sair da prisão é sua vontade número 1. Jonathan Demme herdou a direção de O Silêncio dos Inocentes de Gene Hackman, que pretendia comandar e protagonizar o longa-metragem. Ainda que seja um exercício interessante tentar imaginar como seria Lecter interpretado por Hackman, as escolhas de Demme foram tão acertadas que fica difícil pensar nesta produção de forma diferente. Um bom exemplo do talento de Demme é a forma curiosa como ele capturou os diálogos entre Clarice e os demais. Repare que os personagens sempre estão olhando diretamente para a câmera, com o espectador ganhando a rara chance de observar aquele mundo sob a ótica de Clarice. De início parece estranho. Com o tempo, no entanto, nos tornamos cúmplices da agente. Nos sentimos coagidos com aqueles olhares, principalmente nos confrontos verbais com Hannibal, uma forma eficaz de colocar o espectador dentro da história. Somando-se isso à atmosfera de suspense que Demme consegue imprimir na trama e as corretíssimas escolhas de elenco, o Oscar não poderia ter ficado em melhores mãos naquele ano. Reza a lenda que Anthony Hopkins teria sido chamado por causa de sua performance em O Homem-Elefante, 1980, de David Lynch. É importante lembrar que Hopkins era um artista conceituado, mas não necessariamente famoso. Tinha performances elogiadas no teatro, na TV e no cinema. Mas seu grande estouro foi em O Silêncio dos Inocentes, papel que lhe abriria portas, até hoje, escancaradas. Portanto, a escolha de Demme pelo ator não era nada óbvia à época. Hopkins percorre a tênue linha entre o insano e o genial com Hannibal Lecter. O doutor conseguia ser cordial em uma frase e prometer comer o fígado da pessoa com favas no diálogo seguinte. Parecer genuinamente interessado no passado de Clarice, ao mesmo tempo em que calculava quais seriam as fraquezas daquela jovem agente. Uma performance digna dos prêmios que recebeu. Por sua vez, Jodie Foster, ainda que bem mais jovem que Hopkins, tinha uma carreira mais conhecida do grande público, até por suas performances diferenciadas em Taxi Driver, 1976, e Acusados, 1989.
este último lhe rendendo seu primeiro Oscar. Logo que a atriz leu o romance de Thomas Harris, quis fazer o personagem, mas Jonathan Demme via Michelle Pfeiffer no papel, que não aceitou a oferta por não ter gostado da temática do filme. Com o caminho em aberto, Foster conseguiu o personagem e transformou-o em uma figura interessantíssima. Clarice Starling é uma mulher de fibra, uma pessoa que trabalha duro para conseguir seus objetivos. Carrega esqueletos no armário, feridas do passado quando perdeu seu pai precocemente. Uma performance minuciosa, construída não só com um pequeno sotaque, mas muito com os olhares. Se os olhos injetados de Lecter podem hipnotizar, a forma de Clarice observar o seu interlocutor fala muito sobre sua personagem. Primor de edição. A montagem paralela no terceiro ato com o esconderijo do vilão prestes a ser descoberto é simplesmente brilhante, e um exemplar ímpar de como construir uma palpável atmosfera de suspense. O Silêncio dos Inocentes, não à toa, figura em qualquer lista dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Rendeu nos cinemas uma continuação inferior, Hannibal, 2001, e dois prelúdios, Dragão Vermelho, 2002, e Hannibal, A Origem do Mal, 2007. Este último, sem Anthony Hopkins. Isso sem contar no seriado Hannibal, 2013 e 2015, com Mads Mikkelsen interpretando o Dr. Canibal. Ou seja, o personagem de Thomas Harris tem tudo para continuar aterrorizando espectadores por muito mais tempo. A primeira vez que eu vi The Silence of the Lambs eu gostei, mas não enxerguei todo o brilhantismo do filme. O tempo se passou e resolvi vê-lo novamente. Felizmente, dessa vez eu vi o quão brilhante é esse filme, que é um dos melhores estudos da psicopatia humana. É um filme que de início tem uma proposta simples. Uma estudante da academia de polícia tem a missão de buscar informações do perfil de um serial killer. O problema é que para poder achar esse perfil, ela tem que entrevistar um assassino canibal. Hannibal Lecter é um filme forte e que explora os lados da crueldade humana e, acima de tudo, as motivações de um assassino. É brilhante a maneira que o filme se desenrola, e, em especial, as conversas entre o Hannibal e a Clarice são diálogos afiados inteligentes de um lado uma esperta policial é de outro um extremo manipulador. O Hannibal é um cara que entra nas mentes das pessoas, explora seus traumas, é um cara extremamente perigoso e assustador, e é incrível como ele consegue deixar a forte e valente Clarice vulnerável a seus questionamentos. Roteiro do filme também de forma sutil mostra como é difícil ser uma mulher policial. É por vezes constrangedor receber olhares de outros policiais que se admiram ao ver uma mulher em um cargo de investigadora, algo que infelizmente ainda acontece hoje em dia. O longa recebeu 7 indicações no Oscar e se saiu vencedor nas 5 principais categorias: melhor filme, diretor, atriz, ator e roteiro adaptado. E merecidamente, pois o filme possui primeiramente uma direção perfeita. O desenrolar do filme é muito bem orquestrado pelo diretor Jonathan Demme, que sabe conduzir as cenas, sejam elas de simples diálogos ou até momentos mais tensos no terceiro ato, e sem contar o ótimo trabalho com o elenco. Com um roteiro bem montado, o elenco aproveita e entrega brilhantes atuações. Anthony Hopkins faz aqui seu melhor personagem. De longe um dos meus favoritos, é um cara extremamente manipulador, e tem um olhar assustador chegando a ser hipnotizante para quem assiste. Ele usa pequenos detalhes da vida de uma pessoa e joga com elas um doentio jogo psicológico. E a Jodie Foster é outra com uma das melhores atuações da carreira, uma mulher forte, sagaz e que tem uma sede por justiça. É uma atuação realmente fantástica. The Silence of the Lambs é um brilhante retrato da psicopatia humana, as decepções de um ser humano que expõe o instinto assassino de um ser mentalmente perturbado e como agem os mais manipuladores. Tem personagens fascinantes e uma dupla principal incrivelmente bem interpretados por Jodie Foster e Anthony Hopkins, um thriller policial de primeira linha. O Silêncio dos Inocentes é um thriller psicológico de arrepiar os cabelos que continua a impressionar e intrigar os espectadores décadas após seu lançamento. É uma obra-prima do suspense,
apresentando uma trama complexa, personagens fascinantes e performances excepcionais que deixam uma marca indelével na mente do público. Além de ser um thriller psicológico envolvente, O Silêncio dos Inocentes pode ser interpretado como uma exploração da dualidade humana e da busca pelo entendimento do outro. Clarice Starling representa a virtude e a determinação, enquanto Hannibal Lecter personifica a escuridão e a manipulação. A dinâmica entre os dois personagens ilustra a luta constante entre o bem e o mal dentro de cada indivíduo, e como a compreensão mútua pode levar a uma conexão inesperada, mesmo nos lugares mais sombrios da psique humana. Além disso, o tema da identidade e da transformação também é proeminente no filme. O assassino em série Buffalo Bill, que busca se transformar em uma mulher capturando e retalhando suas vítimas, representa a busca desesperada por uma identidade que muitas vezes leva a atos horríveis. Essa busca por identidade e pertencimento é uma reflexão da condição humana e das lutas internas que muitos enfrentam ao longo de suas vidas. Um dos melhores filmes de todos os tempos, elenco espetacular como nomes conceituados como Anthony Hopkins, Jodie Foster, os dois ganhadores do Oscar daquele ano. Ainda temos Scott Glenn, que por sinal está ótimo, e ainda elenco de apoio espetacular. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo por favor. Muito obrigado.